Dinheiro. Dinheiro todo mundo quer, dinheiro todo mundo precisa. Mas nem todo mundo tem aquilo que sente que precisa. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro a partir de uma visão sistêmica e eu quero trazer algumas considerações do Bert Hellinger sobre dinheiro. Quero também te dizer o seguinte, até o final desse vídeo, mais no final, eu vou trazer essas considerações, vou colocar algumas coisas que talvez sejam essenciais para que você possa desenvolver, quem sabe, uma relação mais adequada com esse tema, com o dinheiro em si. Talvez esse vídeo te ajude a entender um pouco melhor essa questão do dinheiro e te ofereça a possibilidade de encontrar algumas soluções para essa questão do dinheiro na sua vida. Mas antes de falar de dinheiro, então segue comigo até o final do vídeo, porque eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito importante para você. E mais no final do vídeo, as coisas que eu vou falar para você talvez te ajudem a encontrar essas soluções, tá bom? Bom, antes de falar de dinheiro também, eu gostaria de separar algumas questões aqui. Sempre que a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de abundância. Falar de abundância e prosperidade, falar de dinheiro, parece que tudo é a mesma coisa. Opa, caiu aqui. Falar de prosperidade, falar de abundância e falar de dinheiro, parece que tudo é a mesma coisa, parece que está tudo caindo no mesmo cesto. Mas não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quando a gente fala de dinheiro, vamos falar de uma forma muito específica sobre o dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre abundância e prosperidade, outro vídeo que eu gravei que está aí no canal, basta você acessar o card aí, eu vou deixar no card. Depois, se você quiser, você acessa e dá uma olhada nele. Vamos falar um pouco então sobre essa questão do dinheiro e de como o dinheiro se apresenta na nossa história e na nossa vida. Mas antes de falar de dinheiro, também é necessário que a gente olhe para o sistema em si. Então, como é que vai se desenvolver o vídeo aqui? Eu vou falar do sistema, vou falar de uma determinada lei que está ligada ao dinheiro. Então, por que eu vou falar de sistema antes? Eu vou falar de sistema antes, porque aí a gente vai falar de uma lei específica, e depois nós vamos falar ainda sobre o dinheiro e determinadas visões, determinadas posturas e determinadas considerações que o próprio Bert Hellinger fez acerca do dinheiro na nossa história, que tem a ver também com a história da humanidade. Então hoje esse vídeo é um vídeo que eu preparei com muito cuidado para você, de maneira que eu possa trazer a maior quantidade de informações possível. É óbvio que eu não vou esgotar o tema, é óbvio que não dá para esgotar o tema nos vídeos que eu faço, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Ó, lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, compartilha esse vídeo com alguém, porque eu acho que de repente será interessante para determinadas pessoas, e comenta, deixa o seu comentário. O seu comentário tem a ver com essa lei que eu vou colocar aqui hoje. Tem a ver com essa medida de valor que nós vamos colocar aqui hoje também, né? Não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com uma outra medida de valor que eu quero trazer alguns exemplos para você aqui dentro do vídeo. Então, vamos seguir em frente. Bom, quando a gente pensa em termos de sistema, primeiro a gente tem que entender o que é um sistema de fato. O sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependentes, na busca de um objetivo comum, muito embora esse objetivo seja claro ou não, mas busca-se um objetivo comum. E tudo isso trabalhando, e todos os elementos, então, trabalhando dentro de um sistema em sinergia, ou seja, trocando uma energia adequada para chegar a esse objetivo comum que muitas vezes a gente nem sabe qual que é. Então, por que eu estou te falando de sistema? Estou te falando de sistema porque é o seguinte, quando a gente fala sobre sistema, a gente fala de 3 leis que estão contidas dentro do sistema. O sistema só pode existir quando existem os elementos. Então, tem a primeira lei que é pertencimento e exclusão. Depois, no sistema, a entrada, a ordem de entrada é extremamente importante. E o papel de cada um dentro do sistema é extremamente importante. E a gente cai na ordem e na hierarquia. Então, pertencimento e exclusão, primeira lei, ordem e hierarquia, segunda. E aí a gente vai falar de uma terceira lei, que é essa lei de equilíbrio. Equilíbrio nas relações, equilíbrio entre os iguais. Essa lei é a que mais nos importa hoje. Mas ainda assim, ao falar de sistema, é legal que a gente olhe sempre sobre um prisma diferente também, sobre um certo ponto de vista. Qual é o aspecto que eu quero trazer nesse momento? Um aspecto histórico. Se a gente olhar lá para trás, o que acontecia com o dinheiro lá atrás, né? O dinheiro lá atrás, ele não existia ainda. O dinheiro passa a existir na antiguidade, lá na Grécia, até porque o nome dinheiro vem de denários que
seria uma moeda que foi cunhada. E isso vem da Grécia, vem de Roma, de toda aquela parte lá, bem antiga. Então, o dinheiro nasce ali. Eu não vou ficar me atendo aqui à história, essa história toda. Mas eu quero voltar para um período, um determinado período da história. Então, nós falamos de equilíbrio nas relações. E quando falamos de equilíbrio nas relações, o equilíbrio deve existir em todos os sentidos, principalmente naquilo que dá e naquilo que toma. Então, as relações, quando se fala de equilíbrio, nós estamos falando de dar e tomar. Nós damos algo e tomamos algo automaticamente. Na medida em que eu dou, eu já tomo algo. Né? O dar e tomar é extremamente importante na nossa vida. Não dar e receber, mas o dar e tomar. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa lei, vou deixar um outro vídeo no card aí para você acessar, que fala sobre dar e tomar. A terceira lei, essa terceira lei dos sistemas, que o Bert Hellinger abordou de maneira tão peculiar e tão bonita e tão bela dentro dos relacionamentos de uma forma geral. Quando a gente fala de dar e tomar, antigamente era muito complicado esse tipo de troca. Por que era complicado? Era complicado pelo seguinte, porque eu sabia que eu tinha determinadas coisas na minha mão que tinham valor, coisas que nasceram do meu trabalho, que efetivamente eu agi para que elas existissem de uma forma ou de outra. Ou seja, eu criei lá minhas galinhas, eu criei meus porcos, ou eu fazia um trabalho manual, não importa o que fosse, era meu trabalho. Agora, como é que eu vou trocar algo com alguém? Como é que eu vou estabelecer uma relação de troca que seja a mais adequada possível, aquela que traga mais equilíbrio dentro das nossas relações? Porque de repente assim, eu quero um trabalho lá de um ferreiro, eu queria que ele fizesse uma faca para mim, mas eu criava galinha, então quantas galinhas por uma faca? Ali já havia uma discussão em termos de valor, de valorização de algo. E no momento que você ia para essa valorização, muitos conflitos aconteciam. Então, alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, e que tal se a gente estabelecesse algo que tivesse, onde a gente pudesse colocar um determinado valor? Que tal se a gente estabelecesse aquilo que a gente chama de moeda, algo que a gente pudesse trocar? Então, historicamente, nós sabemos que o dinheiro nasce como uma forma de equalizar a valorização de algo. Se ele nasce com uma forma de equalizar a valorização de algo, o dinheiro é, portanto, uma medida de energia de troca, né? A medida dessa energia. Então, o dinheiro traz uma determinada energia para dentro dos processos e cria condições de sinergia dentro dos sistemas muito mais adequadas. Então, existe uma adequação disso tudo. Então, lá atrás, começou a se estabelecer essa questão. Só que também isso nos leva para um outro ponto, né? Qual é o ponto onde a gente chega? A gente chega com o seguinte, olha, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, é necessário que a gente faça efetivamente trocas. E é necessário que a gente trabalhe no sentido de algo que muitas vezes a gente não sabe nem o que é. E aí o Bert Hellinger falava o seguinte, cara, a gente está trabalhando no sentido de vida, da vida. Então o dinheiro, ele está a serviço da vida, a serviço da vida, quando na verdade o que a gente faz é estabelecer condições para que a gente possa trocar as coisas de uma forma mais adequada, onde todos se sintam beneficiados dentro do processo e sintam que houve justiça dentro daquilo. Uma vez que eu valorizei em X dinheiros, não importa qual seja o dinheiro, onde eu valorizei em X números esse meu material e você valorizou em X números o seu material. O valor que você dá, não estamos nem falando de preço, estamos falando de valor. Então você dá um valor e eu dou um valor. Então, sistemicamente falando, já ocorre isso. É um estabelecimento de uma condição de troca mais adequada. E isso também nos leva para, talvez assim, para uma relação de confiança muito maior. Porque eu confio, eu acredito que aquilo que você está colocando em termos de valor no seu produto, que isso está certo. Isso está certo, porque é seu trabalho, é seu suor. E aquilo que você coloca é algo que você põe como valor do seu produto. E se eu quero trocar algo com você, eu tenho que dar o devido valor a isso que você me oferece, a isso que é seu. Então, basicamente,
é só um elemento de troca dentro do processo. Mas como é que a gente chega no dinheiro nessa ideia de tão complexa de dinheiro que a gente tem hoje? Porque na medida em que a história foi se passando também, alguns outros elementos foram entrando em relação ao dinheiro. E obviamente que nós podemos e devemos trazer também aqui uma outra questão, que é a seguinte: o dinheiro também tem a ver com poder. E quando eu falo que o dinheiro tem a ver com poder, eu não estou querendo dizer que o poder de uma forma negativa. Poder na literalidade da palavra poder. Poder fazer, poder ter, poder ser, porque o dinheiro te oferece tudo isso. Poder ter uma saúde melhor, poder fazer melhores aquisições para ter mais conforto, poder ter mais condições de estudo. Tudo isso são elementos que o dinheiro nos oferece. E ele não é que ele está nos oferecendo, é que está. Não podemos olhar para o dinheiro como fim, porque o dinheiro não é um fim, ele nunca foi um fim, ele é só um meio. E como um meio, nós precisamos olhar para ele como um meio de algo. Mas o grande movimento onde a gente se perde é quando a gente olha para o dinheiro não como meio de algo, mas como fim de algo. Né? E quem é que olha para o dinheiro como fim de algo? Quando uma pessoa pensa única e exclusivamente em termos do dinheiro pelo dinheiro, entende? Não pelo que o dinheiro poderia proporcionar, ou aquilo que eu poderia fazer para ter tal dinheiro que pudesse me proporcionar aquilo que eu quero. É nesse ponto que começam algumas considerações interessantes dentro desse processo. Veja, existem hoje ainda inúmeras culturas que vivem essa questão do escamote. Tudo isso que eu estou te falando agora vai ser muito significativo para essas coisas que a gente vai ver ali na frente. Para aquilo que a gente vai fazer, que talvez traga para você um ponto de reflexão e até uma certa liberdade, onde você diz assim, caramba, era isso que eu precisava. É o tal do movimento do Eureka, onde você diz assim, nossa, agora eu entendo, agora eu posso fazer diferente. E acho que um ponto inicial talvez seja exatamente esse, de entender que não pode ser visto e nem deve ser visto nunca como fim, mas como um meio. Quando eu entendo que ele é um meio para mim, eu também começo a levar uma outra régua em consideração, uma régua daquilo que eu necessariamente preciso, que efetivamente eu quero, aquilo pelo qual eu efetivamente trabalho. E você vai ver que o dinheiro ele vem de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, a partir de uma determinada postura que eu já vou falar já para você. Mas ao final desse vídeo eu vou te trazer essas posturas que tem a ver com essas considerações que o Bert Hellinger fez, que eu as considero tão importantes. Então veja, dinheiro é poder, mas a gente sabe que hoje determinadas culturas ainda não vivem a base do dinheiro. Elas ainda vivem naquela base de troca e etc. Portanto, a gente precisa olhar também, não apenas sobre o ponto de vista histórico, e o ponto de vista histórico ele é sempre muito importante, porque um sistema ele não se forma da noite para o dia. Um sistema ele vai criando uma sinergia, uma energia própria, então tem uma manifestação das energias que são despendidas dentro de um determinado sistema. Então, quando uma pessoa despende uma energia dentro de um sistema, quando ela cria condições de sinergia entre os seus elementos, quando eu me ligo com você e com outras pessoas e crio essa condição de sinergia, nós estamos colocando dentro de um sistema, nós estamos colocando energia. E quando a gente coloca energia, tudo isso vai trazer um resultado. Então, quando a gente olha para essa questão histórica, isso nos leva para uma outra consideração muito importante também. Por que existem hoje ainda culturas que não usam o dinheiro como essa medida de troca, essa medida de valor? Porque ele é uma medida de valor apenas, ele é só uma forma de valorizar aquilo que eu tenho e uma maneira de trocar aquilo que eu tenho através de uma medida, de uma pequena régua que a gente tem, que se chama dinheiro, denários, né? Então, é só uma medida para a gente, um meio estabelecido através do qual a gente faz as nossas trocas. Mas por que nessas culturas você não tem ainda? Sabe, tem um psicólogo, que é Abraham Maslow,
Abraham Maslow é considerado o pai da terapia transpessoal. Abraham Maslow revolucionou a psicologia lá atrás quando ele trouxe a hierarquia das necessidades. E dentro da hierarquia das necessidades, ele traz um ponto que é extremamente importante para a gente refletir agora. Veja, eu estou falando de uma visão sistêmica, mas eu quero trazer para você essa outra visão, a visão que vem da psicologia transpessoal, que nasce depois ali de um momento histórico também, década de 60, de 70, onde começaram a se perceber que a vida é muito mais, que a vida é muito mais. E aí, esse pesquisador, esse psicólogo, que é Abraham Maslow, criou a hierarquia das necessidades, onde ele demonstra para a gente o seguinte, que existe algo que o homem busca, que é reconhecimento. Então a gente busca reconhecimento. E as trocas estabelecem isso. Essa terceira lei de equilíbrio, ela estabelece exatamente isso. Quais são as trocas que a gente quer fazer, o quanto a gente é reconhecido dentro das trocas. Eu te dou um abraço, eu quero um abraço. Eu te dou algo, eu quero algo. Se você pode me dar algo, eu fico extremamente feliz por isso. Porque houve, de sua parte, uma valorização do meu trabalho. Por isso que eu digo, comenta. Sabe, quando você comenta, não é apenas uma forma de valorizar o meu trabalho, mas aqui cabe uma outra coisa interessante também. É para eu poder entender qual é o valor do meu trabalho. Então, quando uma pessoa comenta algo sobre o meu trabalho, ela está me ajudando a valorizar ainda mais o meu trabalho. Ou então, fazer determinadas mudanças, criar determinadas condições para que eu possa dar mais valor ainda para ela. Porque o que eu quero é isso. Quanto mais valor eu te dou, mais valor você vai me dar. É a base de tudo. É uma troca que a gente está fazendo. E aí ele falava, Abraham Maslow falava do reconhecimento. Então, em determinadas culturas, você não precisa do dinheiro para valorizar isso, porque as culturas estão valorizando outros elementos dentro do relacionamento que não seja através do dinheiro. A nossa medida ficou uma medida muito mais simples através do dinheiro. A gente estabeleceu isso, mas a gente pode valorizar de uma forma diferente ainda. A gente pode criar outras condições de valorização, outros tipos de troca nos relacionamentos que criem outras condições de valorização. Porque, no fundo, o que a gente busca, de fato, é um bem-estar. A gente busca se sentir bem. A gente busca que o nosso eu, essa parte nossa, que é tão interna, que tem a ver com a nossa própria vida, ela fique em paz, que ela se apazigue, que ela se sinta bem, para que se promova mais e mais trocas. Então, o dinheiro tem esse papel na nossa história e tem esse papel na nossa vida. E nessas culturas, efetivamente, você não precisaria disso. A gente precisa disso mais na nossa cultura. E agora eu quero te fazer algumas considerações que vão te levar a pensar sobre outros elementos e talvez refletir de uma forma muito mais profunda a questão do dinheiro na sua vida. E por que será que ele não está vindo? Por que será que ele não vem? Por que será que ele não fica? Por que será que eu não consigo ter esse dinheiro que eu gostaria de ter? E eu quero começar essas considerações trazendo algumas frases do Bert Hellinger para que a gente estruture essa outra nossa parte desse vídeo que a gente está fazendo sobre o dinheiro. Então, olha, a primeira frase que eu quero te trazer é a seguinte: o dinheiro possui uma dimensão espiritual. Ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para a justiça. Confesso que quando a gente ouve isso, a primeira vez que você ouviu, você fala assim, como assim o dinheiro possui uma dimensão espiritual? Para isso, eu também gostaria que você entendesse o seguinte, que sempre que o Bert Hellinger fala de espiritual, o que ele diz é de um movimento contido dentro de algo, dentro de um sistema. Então ele tem essa dimensão desse movimento. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, assiste aí esse vídeo. Vou deixar mais um vídeo para você que fala sobre campos morfogenéticos, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então ele tem essa dimensão espiritual, ou seja, ele tem uma conexão aqui que é muito própria. E é como se ele tivesse uma alma, ou seja, como se ele tivesse... Ele faz um movimento, como se esse movimento viesse de algo maior e tivesse um faro fino para a justiça.
Bom, nesse sentido, a gente tem que pensar que sempre é o seguinte, né? Como o dinheiro é um instrumento de troca, como é um elemento de troca, existem as pessoas que vão trabalhar de uma forma ruim com o dinheiro? Existem pessoas que vão trabalhar de uma forma ruim com o dinheiro. Mas essas pessoas que trabalham de uma forma ruim com o dinheiro, não necessariamente elas acabam ficando com esse dinheiro. Então o dinheiro, ele se liga a uma questão. Então, em termos de justiça, no seguinte sentido, da valorização daquilo que o outro está dando, daquilo que o outro faz, daquilo que o outro entrega. Outra frase que ele traz é o seguinte: ele quer ficar com aqueles que o ganharam honestamente com o suor do seu trabalho. O dinheiro, então, está ligado a uma questão de justiça, neste sentido também, de que não dá para você imaginar que uma pessoa possa ganhar dinheiro sem que ela tenha feito efetivamente um trabalho nesse sentido. Lógico que existem aquelas pessoas que nasceram no famoso berço de ouro, né? É uma pessoa que não fez absolutamente nada para ter aquilo, ou ela acaba recebendo de forma injusta aquilo que ela está recebendo. E aí, isso que fica é que é aqui onde a gente se prende muitas vezes, porque a gente acaba se prendendo mais pelo que o outro está fazendo, pelo que o outro faz, do que por aquilo que a gente faz. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. E tem uma coisa que ele diz que é o seguinte: ele quer voltar para aqueles que trabalham duro para obtê-lo e aqueles que o receberam de outros com a condição também de administrar esse dinheiro e multiplicá-lo honestamente a serviço da vida. Novamente ele coloca uma visão de que o dinheiro deveria estar a serviço da vida. E de que na medida em que a gente coloca o nosso trabalho a serviço da vida, isso pode voltar para a gente de uma forma muito mais adequada também. Daqui a pouquinho eu também vou falar sobre essa questão, sobre o que faz o nosso coração cantar, o que faz com que a gente se alegre naquilo que a gente faz. Uma outra frase que ele coloca também é a seguinte: o dinheiro que os outros ganharam para nós, ele quer ficar conosco quando a gente recompensa corretamente essas pessoas. Uma vez que ele pertence à vida, ele quer ser, de alguma forma, ele vai ser transmitido também a serviço da vida. Então o dinheiro se alegra quando ele é gasto de uma maneira adequada. Então é necessário que a gente também multiplique isso. Por quê? Porque é uma troca. Porque não adianta você ficar só guardando para você. Quanto mais você põe isso a serviço da vida, mais ele volta. Ele retorna ainda mais rico para você. Essa que é a frase que ele traz. O dinheiro se alegra quando ele é gasto e ele retorna ainda mais rico para você. Tudo essas considerações, elas nos levam para uma série de reflexões, né? Mas aí espera um pouquinho ainda, que eu ainda quero fazer mais uma observação aqui para você, antes de fazer algumas considerações que certamente te levam para algumas soluções aí em relação ao dinheiro. Não podemos esquecer também o seguinte: o dinheiro, ele tem um papel histórico. Ele tem um papel histórico dentro dos sistemas, como eu te falei. E esse papel histórico que ele tem muito a ver também com a forma como o poder foi disputado lá atrás. Então, já desde a antiguidade, eu te falei que o dinheiro tem a ver com poder. Desde a antiguidade, se percebe o seguinte: quem tem poder, quem pode ter o que quer. E lá atrás já havia um medo também de que este poder fosse dividido entre as pessoas. Então estabelecia-se uma forma inadequada de troca, onde quem tinha mais queria mais, e onde quem tinha menos teria menos. Ainda hoje a gente vê isso na sociedade. A gente vê isso na sociedade, mas a gente pode se prender ainda a esse movimento que vem através de todos os sistemas pelos quais a nossa família caminhou até nós chegarmos onde nós estamos hoje. Então ainda existem pessoas que se ligam muito a uma maneira de olhar para o dinheiro, a uma forma de olhar para o dinheiro. Já daqui a pouquinho eu vou estabelecer melhor para você essa condição. Eu quero te passar alguns movimentos aí agora, talvez te ajudem a refletir e se posicionar então a respeito disso. Como nós vimos, o dinheiro é uma troca. Quanto mais eu dou, mais possibilidade eu tenho de receber. E se ele é uma troca e ele é fruto do suor do meu trabalho,
Então o que eu vou fazer? Eu vou me colocar. Porém, tem uma coisa que eu preciso pensar. Tem uma coisa que eu sempre preciso pensar. Está ligado a isso que eu te falei aqui agora há pouco. Desde a antiguidade, então, já que o dinheiro foi relacionado ao poder, foram criando condições para que as pessoas se afastassem do dinheiro. Como o dinheiro, como se o dinheiro fosse algo sujo. E não apenas um meio, mas como se ele fosse o fim. Então, algumas crenças foram sendo estabelecidas a partir daí. E foram sendo ditas às pessoas determinadas frases que, a partir daí, se tornaram crenças que atravessaram inúmeros sistemas e que chegaram, de repente, até a nossa família. Então, qual é o pensamento que você tem sobre o dinheiro? Talvez o pensamento que você tenha sobre o dinheiro é que dinheiro não é bom. Dinheiro não é bom. Quem tem muito dinheiro se perde. Quem tem dinheiro acaba perdendo a sua humildade. E muitas pessoas não sabem nem o que é humildade. Humildade não é uma pessoa ser pobre. Humildade é ela entender que ela é exatamente igual ao outro, tendo dinheiro ou não, tendo condições econômicas adequadas ou não, que ela é exatamente igual às outras pessoas. Humildade é uma palavra que vem do latim, a humildade vem de humus. Humus é terra, então a terra nos iguala. Ser humilde significa que nós estamos na mesma terra, que nós estamos iguais e que nós podemos trocar adequadamente com as pessoas. E se a gente pega o nosso dinheiro e põe isso a serviço da vida, isso retorna muito mais. E você vai ver que tem pessoas que conseguiram ganhar muito dinheiro e colocam muito dinheiro a serviço da vida também. Existem inúmeras pessoas que fazem esse tipo de coisa. Aí você pode dizer, mas e os desonestos? Como ficam os desonestos? Os desonestos, eles não criaram condições para obtê-lo a partir do seu próprio suor. Algumas pessoas podem até dizer, tem uma determinada classe aí que é exatamente assim. Sim, exatamente assim. Só que historicamente o que a gente vê também é que essa mesma classe, que é exatamente assim, os que vêm depois pagam um preço dentro do sistema. Uma vez que você desequilibre o seu sistema, algo vai ser cobrado dentro do sistema. Nessa, ou na outra geração, algo vai ser cobrado. Mas não dá para você ficar se preocupando com o que vai ser cobrado do outro. Você pode olhar para aquilo que é cobrado do seu sistema. Então essas visões de que, é mais... Sabe que vem uma outra coisa que surgiu também lá atrás, foi que o poder estava na mão dos políticos, mas estava na mão das religiões, de uma forma geral. E muitas religiões começaram a colocar determinadas coisas como se o dinheiro fosse extremamente ruim. E o dinheiro, ele é fruto do trabalho apenas, né? Então é muito mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não sei direito como é que é isso, mas eu sei que é assim, quem tem dinheiro não vai ter absolvição, quem tem dinheiro não vai ter leveza, quem tem dinheiro não vai ter sossego, e não é bem assim. Não é? Você pode ter e ainda assim você se beneficiar com tudo isso também. Então a gente ganha na entrega de algo. E quando a gente ganha na entrega de algo, é a gente que já está valorizando tudo isso. Além do que, há uma outra coisa aqui também, importantíssima. Quando se fala em termos de dinheiro, tem uma coisa que Bert Hellinger fala em algum dos seus livros. Essas frases que eu te trouxe é do livro Histórias de Sucesso, do Bert Hellinger. Quando ele fala do êxito na vida e na profissão. Então eu sugiro a você que leia. Há um capítulo extenso falando sobre dinheiro e sobre como o dinheiro pode ser visto como esse instrumento, um instrumento que pode beneficiar as pessoas, uma vez que a gente o entenda apenas como um meio e não como um fim. Então, dê uma lida nesse livro. Mas tem uma outra coisa que eu quero te dizer também, que é o seguinte, né? As pessoas, em outro livro, Bert Hellinger cita isso também, as pessoas muitas vezes querem o que os outros têm, mas não querem pagar o preço daquilo que eles têm. Sabe, muitas pessoas têm muitas coisas. Muitas pessoas conseguem obter um sucesso e até obter esse sucesso em termos econômicos. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, como essa pessoa consegue tudo isso? Mas ela consegue quando ela consegue valorizar seu próprio trabalho. Então a pergunta é como você valoriza esse trabalho. Nada de errado que você esteja trabalhando numa determinada função. Mas algumas pessoas entram numa função
E aí, por um movimento de lealdade, e é aqui que entra algo também importantíssimo para a gente ver, muitas vezes a gente tem uma relação ruim com o dinheiro porque é uma questão de lealdade familiar. Assim eu faço parte de um sistema, assim eu faço parte de uma família. Então muitas pessoas, por uma questão de lealdade, elas se mantêm não tendo algo, porque quando eles dizem assim, se eu não tiver, vai ser melhor, vai ser muito melhor. Vincent de Golejar, que foi um outro estudioso também nessa questão dos sistemas, ele falava de neurose de classe. E o que ele falava de neurose de classe? Ele dizia o que é uma neurose de classe é quando você tem medo de ascender, você tem medo de sair desse extrato social que você está, passar por um outro. Porque parece que ao passar para um outro extrato social, é como se você se afastasse de suas origens, é como se você dissesse não à sua origem. Então, neurose de classe se liga a essa questão de lealdade familiar nesse sentido também. Procura aí Vincent de Golejar, que você vai encontrar ele falando de neurose de classe. Tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso, vou deixar aí no card também, é onde a gente fala de neurose de classe. Talvez seja legal para você pensar sobre isso. Você vê que é um vídeo extremamente intenso, né, e vasto sobre uma série de informações. Mas eu acredito que com essas informações você pode seguir em frente. E tem algo que você precisa pensar. Se você quer abrir mão de algo. Porque sempre que você tem algo, você está abrindo mão de algo. Quando eu tenho um abraço, eu abri mão de um abraço inicialmente. Eu dei um abraço para que eu pudesse tomar um abraço. Dar e tomar é assim. E normalmente, eu estou mais tomando do que dando. Então, eu sou um grande tomador, você é um grande tomador. Todos nós somos grandes tomadores. Mas a gente quer tomar e não quer dar na mesma medida. Então, você tem que pensar qual é a medida que você quer dar. Qual é a reflexão que você faz sobre aquilo, as coisas que você vai abrir mão para chegar num determinado lugar. Algumas pessoas, elas dizem assim, nossa, um médico, ele ganha muito, mas qualquer um poderia ser médico. Nós temos inúmeras histórias de pessoas que se tornaram médicos. Nós temos inúmeras histórias de pessoas que se tornaram milionários, porque tem uma relação muito mais adequada com essa energia, como um meio e não como um fim, e como fruto de movimentos que são movimentos internos e não movimentos mentais, mas que são movimentos que levam para a vida. Então o dinheiro nos faz refletir sobre como a gente quer ir para a vida, de que maneira a gente quer dar cada vez mais. E na medida em que a gente dá, a gente toma, automaticamente a gente toma. Então eu quero te deixar agora 2 playlists, uma sobre constelação e uma sobre terapia no nosso dia a dia, e deixar essas reflexões para você. Como anda a sua relação com o dinheiro em si. Talvez você esteja olhando para ele apenas como um fim e não como um meio. Talvez você esteja preso em questões familiares. Talvez você esteja preso ainda numa neurose de classe. Talvez você ainda não consiga adequadamente entender quanto você pode pagar sobre algo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero ter te ajudado nesse sentido para trazer esse ponto de reflexão. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Valeu.